Olá, estamos aqui. Eu sou o professor Vasco, trabalho na Educação Pública do Distrito Federal, sou bacharel em Direito, estudei, tenho especialização em Ensino de Ecologia e Administração da Educação. Minha presença aqui é para conversar com todos e todas sobre duas questões importantes que perpassam a vida, nossa vida, nosso momento atual. Pelo fato de que nós, pessoas do dia a dia, pessoas que não temos nenhum poder na estrutura governamental, somos os administrados, por assim dizer, o que nós podemos fazer diante de questões importantes? Por exemplo, a contenção ou até a extinção de verbas, de recursos para a questão da demarcação, reconhecimento, demarcação das terras indígenas e das terras quilombolas. O que passa? O que nós temos nesse momento? Primeiro, é preciso uma rápida busca histórica. Essa busca histórica vale para as duas questões, para as duas situações. A situação dos homens e mulheres negras do Brasil de hoje, quanto para as nações indígenas do Brasil inteiro. Todos dois contingentes estão até hoje, completamente subtraídos da sua naturalidade, da sua terra, das suas condições mais dignas de vida. E agora, 2018, 2017, 2016, o que nós estamos assistindo? Estamos assistindo a um recrudescimento, uma consolidação de toda a injustiça praticada durante todos esses séculos. Quando hoje se deixa de reconhecer um pedacinho de terra que seja, ou que seja um grande pedaço de terra, uma grande área ou uma pequena área de remanescentes dos quilombos, é uma consolidação, é um reconhecimento, é a confirmação de uma injustiça que vem sendo praticada há muitos séculos. Quando, da chamada abolição da escravatura, todos os trabalhadores aqui considerados, colocados aqui como escravos, os negros no Brasil, foram para a Rua da Amargura, sem nenhuma indenização que deveria ter tido, sem lugar para morar, sem nenhum espaço, uma resistência, tivemos que sobreviver. Com a questão das terras dos índios, basta dizer que éramos aqui todos índios, né? Aqui viviam os índios. E é lógico, é permanente, é uma questão humanitária, é uma questão ética, moral, de consciência humana, que a livre determinação dos povos. Então, as comunidades indígenas, hoje, as remanescentes, têm que ter todo o benefício, toda a proteção, todo o cuidado, e não o que se observa hoje. Na Câmara Federal e também no Senado, nós temos a bancada ruralista. Essa bancada faz pressão, porque quer o predomínio, quer o monopólio, quer a propriedade de toda a terra, de todo o território, de todo o espaço, cultivável ou não, do território nacional, do Brasil. E por isso eles fazem pressão, fazem propostas, fazem emendas à Constituição, sempre em prejuízo de nós todos. Na verdade, em prejuízo de toda a sociedade brasileira, de toda a nação brasileira. E particularmente, prejuízo flagrante às nações, às comunidades indígenas, às nações indígenas, todas as etnias indígenas, e também a todos nós, homens e mulheres, crianças negras e negros do Brasil. Particularmente os quilombolas, as comunidades remanescentes dos quilombos. Então, nós tivemos, há alguns anos atrás, a propositura, né, de demarcação das terras quilombolas.
pelo governo de Lula e Dilma. E esse decreto está sendo questionado agora e está parado lá no Senado, sem prazo, no Senado não, desculpem, está parado no STF, sem prazo para conclusão, sem prazo para decisão sobre isso, e enquanto isso, a insegurança para todos os envolvidos, todos necessitados do reconhecimento, da demarcação dessas terras, ficam na insegurança, ficam sem ter uma certeza. Isso é muito mais grave do que parece. E por que é muito mais grave do que parece? Porque constitui lá, nessas condições, nessas circunstâncias, essa situação de injustiça, essa situação de insegurança, impede que os projetos, que os planos, que todo um trabalho de reconhecimento e de prática da cultura, do modo de viver, ela fique inibida, ela fica sujeita a invasões culturais, a invasões físicas, a violência, tanto no caso para as comunidades indígenas. As reservas são assediadas o tempo todo, pessoas contaminando, grande quantidade de pessoas e empresas que contaminam áreas enormes pertencentes às reservas ou próximas às reservas, contaminando o manancial de água, por exemplo, e por causa também dessa insegurança, porque a lei que deveria proteger não protege. E os projetos de lei que visam proteger, que visam dar um pouco de tranquilidade, eles são questionados, eles estão em nível de recurso nas várias instâncias, como por exemplo no STF, e o projeto não anda. Então nós vemos hoje uma situação. E qual a origem moderna dessa situação? A PEC 55. A proposta de emenda constitucional que congela os investimentos da União por 20 anos. Ora, se para coisas comuns, assim, diárias, do dia a dia, aqui, próximas de nós, há uma influência ruim, uma influência negativa, uma perda de qualidade, por exemplo, diretamente o sucateamento das universidades. Diretamente o sucateamento e a perda de capacidade de pesquisa de uma Embrapa, por exemplo. Então, já percebe, já nota que uma medida como essa, que uma atitude dessa, já dá esse prejuízo. O que dizer, então, das coisas importantes que a mídia, de maneira geral, esconde, que é o problema do reconhecimento, da demarcação e da legalização da entrega dos títulos das terras quilombolas e das terras indígenas. Então, muito mais. Sempre que essa situação de escassez de recursos, e essa escassez de recurso programada, uma vez que foi por uma emenda constitucional, esse congelamento vai fazer com que o poder público, insensível às questões importantes como essas que eu acabei de colocar, essas duas questões importantes, insensível a isso, o que ela vai fazer? Ela vai tirar recursos, dos poucos recursos, dos parcos recursos, para a demarcação de terras quilombolas, para as reservas e demarcação e consolidação das terras das nações, de todas as comunidades e etnias indígenas, vai tirar recursos dali, ou seja, vai tirar os recursos de programas sociais. E o que faz um país crescer, desenvolver, um povo ter segurança, ter felicidade? São exatamente os desenvolvimentos necessários no tecido social, no tecido popular, no reconhecimento de todas as culturas, no reconhecimento de todas as etnias. O Brasil
é pluriétnico. Só de etnias indígenas, só de nações indígenas, podemos até falar em termos de nações, são muitas, que têm todo o direito de ter a sua cultura, de ter as suas terras, principalmente por ser a proprietária, essas etnias, né, esse contingente, ser o proprietário primeiro. Então, tem que ser privilegiados. A gente sabe que essa medida, essa PEC 55, prejudicou sobremaneira a FUNAI. Sabe-se que 94% a 97% dos recursos da FUNAI, hoje, que é um recurso muito pequeno, menos de 500, mais ou menos 500 milhões, para toda a estrutura nacional, a FUNAI, né, é federal. Então, para manter, para proteger, para ser um órgão que garanta a sobrevivência com saúde, com dignidade, a cultura das comunidades indígenas pelo Brasil afora, 97% dos recursos ficam presos na estrutura. Não sobra nada para os investimentos necessários na questão de saúde, na questão de transporte, todas as outras questões, todas as outras demandas das comunidades indígenas ficam prejudicadas em função disso, por exemplo. O mesmo pode-se falar das terras quilombolas. Há um déficit enorme, mais de 2.600 processos, tem mais de 2.600 processos solicitando o reconhecimento e a demarcação de terras quilombolas que estão parados, esses processos. Não andam em função de a questão que está lá no STF, fica preso, fica travado, a pessoa, lá não se cobra um tempo para decidir isso, e toda a demarcação depende de verba. Muito obrigado, era o que tínhamos para hoje.